Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos às nossas reflexões de hoje. Pretendemos falar hoje um pouquinho sobre a questão da obsessão. A obsessão é, assim, em linhas gerais, a influência, o domínio que espíritos inferiores exercem sobre certas pessoas. Então, o nosso desejo hoje é saber como que a gente pode evitar a obsessão ou, uma vez estando sob o efeito dela, como é que a gente pode remover esta influência negativa. O espírito Albino Teixeira, através do médium Chico Xavier, escreveu uma página sobre esse assunto intitulada Removendo Obsessões. Está no livro Escultores de Almas, da editora Céu. E ele então aponta aqui 10 atitudes positivas contra o domínio da obsessão. Ou seja, como é que a gente se defende desta influência de espíritos maus, infelizes, que estão no mundo espiritual. Então, as 10 atitudes são as seguintes: confiança em Deus e em si próprio, consciência tranquila, oração, dever cumprido, paciência, trabalho incessante, serviço ao próximo, simpatia e benevolência para com os outros, estudo e, finalmente, recomeço de construção do próprio equilíbrio tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Daí a gente pode observar, por essas atitudes, que a influência dos espíritos infelizes se dá através do nosso próprio modo de viver, do nosso próprio modo de pensar, de agir, de sentir. Todas as vezes que a gente se desequilibra, nós estamos, de alguma forma, oferecendo uma porta de sintonia com espíritos também desequilibrados. Então, a melhor prática desobsessiva é a nossa transformação interior. É a retidão, o bem, a oração, o equilíbrio íntimo. A oração, então, nem se diga, não é? A prática no bem, o perdão, a simpatia, a benevolência, são formas que nos imunizam contra o assédio de espíritos perturbados. Da mesma forma, Albino Teixeira diz quais são as atitudes negativas que agravam qualquer processo de perturbação espiritual. Então, o que é que facilita esse assédio, esse domínio de espíritos inferiores? Ele cita aqui complexo de culpa, indiferença, irritação, ociosidade, egoísmo, isolamento, queixa contínua, ignorância, indiferença, irresponsabilidade. Quando a gente se acomoda a qualquer dessas situações referidas, diz a espiritualidade, nós estamos oferecendo portas abertas ao contato de espíritos que, de alguma forma, também, no mundo espiritual,
estão desequilibrados, estão irritados, ociosos, queixosos, rebeldes, revoltados. Porque a morte não modifica ninguém. Quem viveu no mundo de uma certa forma, ele desperta no mundo espiritual da mesma maneira. Então, quem viveu a vida, né, na irresponsabilidade, no crime, na indiferença, no orgulho, na crueldade, na vingança, não é o fato de ter desencarnado que chega do outro lado e já se modificou. Ele continua lá, até que um dia ele resolva mudar. Mas enquanto esse dia não chega, ele vai procurar a companhia, ele vai procurar o assédio, ele vai procurar continuar, né, no seu desejo de ver os outros infelizes, tanto quanto esses espíritos são infelizes. E eles querem, então, né, contaminar, contagiar negativamente, impedindo que aqui na Terra também nós sejamos felizes. Portanto, a melhor profilaxia contra a obsessão, contra essa influência negativa, além da oração, é a nossa colocação da vida à luz daqueles princípios que Jesus nos trouxe, do bem viver, da prática do bem, da prática da fraternidade, do agir para a construção de relações positivas, procurar não ferir ninguém. E tanto quanto a gente se perceber entrando em desequilíbrio, a gente tem que retomar o reequilíbrio perdido. Alguém poderia perguntar, mas os espíritos de luz não nos protegem da investida dos espíritos trevosos? E Albino Teixeira, aqui, ele toca nesse assunto dizendo, e lembrando Allan Kardec, quando o codificador disse assim, não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pequenas pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Então, quem pode de fato nos proteger efetivamente 24 horas são os nossos próprios atos. É a nossa forma de viver positivamente. É claro que ninguém é perfeito, todos nós temos erros, temos falhas, por isso que todos nós, de alguma forma, estamos invariavelmente sujeitos, às vezes mais, às vezes menos, por uma influência espiritual negativa. Daí porque precisamos orar e vigiar todos os dias, vigiar a nós mesmos, detectando os nossos pontos de desequilíbrio. Onde que eu estou abrindo portas para as trevas? E essas trevas nascem inicialmente dentro de nós mesmos. Quando eu estou, por exemplo, cultivando uma mágoa, cultivando um ódio, cultivando o negativismo, o pessimismo, uma vingança, eu estou dando sintonia às trevas. Quando estou vivendo indiferentemente ao problema do outro, quando sou egocêntrico, quando penso somente em mim, eu estou no mesmo padrão de vibração desses espíritos infelizes. Portanto, meus amigos, minhas amigas, o assunto é importante, complexo e merece toda a nossa atenção.
e atenção, sobretudo através da nossa reformulação íntima, de acordo com aquilo que Jesus ensinou a todos nós. Um grande abraço.